Olá, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar a nossa aula. A gente vai começar um pouco hoje sobre produto interno e moeda, e na sequência a gente vai observar algumas políticas econômicas. Para iniciar, a gente vai observar alguns conceitos relativos a produto interno. Então, aqui a gente observa que a avaliação da atividade econômica faz por meio de variáveis de magnitude macroeconômica. E essas avaliações dessas atividades, elas são identificadas principalmente no produto, na renda e no gasto de um país. Então, o primeiro conceito que a gente apresenta de produto interno, relativo a produto interno, é que o produto interno de uma economia, ele representa o valor a preços de mercado dos bens e serviços realizados num país, em um certo período de tempo, que normalmente é de um ano. Então, aqui a gente destaca que esse produto interno ele vai representar o valor e essa mensuração vai estar relacionado aos bens e serviços realizados num determinado país. Esse produto ele vai levar em consideração apenas os bens e serviços finais produzidos e realizados pelas empresas no ambiente interno do país. Essa medida ela pode ser interpretada como valores adicionados por empresa na produção de bens e serviços. Então, alguns destaques que a gente fez aqui são importantes, porque dependendo do olhar que a gente faz, esse conceito do produto interno, ele passa a ter pequenas mudanças, pequenas sutilezas. Quando a gente está pensando no produto interno, a gente vai poder observar de maneira especial o produto interno bruto e o produto interno líquido. O cálculo do produto interno, ele vai incluir bens tangíveis e intangíveis. Os bens tangíveis, aqui como exemplo, a gente tem máquinas, veículos, vestuários e alimentos. E os bens intangíveis são serviços, educação, por exemplo. Quando a gente está definindo o que é um produto interno bruto, que normalmente a gente sempre escuta falando sobre o PIB, o que é que vai trazer esse conceito para a gente? A gente vai definir como sendo o produto interno bruto quando a gente não tiver descontada a depreciação dos bens motivada pelos desgastes nos bens fixos. Então, se não tiver desconto da depreciação, a gente tem um produto interno bruto, tá? O conceito mais geral seria de produto interno, e o conceito de produto interno bruto, a gente chama atenção que a gente não faz desconto da depreciação. Se a gente olha agora para o produto interno bruto e faz a dedução, né, dessa depreciação, a gente passa a ter o produto interno líquido. Como está definido aqui, o produto interno líquido seria o produto interno bruto menos a depreciação. A gente também destaca aqui outro conceito relativo a produto interno, que ele pode ser mensurado a preço de mercado ou a custo de fatores. Né? O produto interno apurado a preço de mercado, ele vai corresponder às quantidades produzidas vezes os respectivos preços de venda. E o produto interno apurado a custos ou preços de fatores, ele vai corresponder ao custo total de produção mais o lucro empresarial. Então, a gente pode ter essa relação aqui entre o produto interno a custo de fatores e o produto interno a preço de mercado. Então, produto interno a custo de fatores seria o produto interno a preço de mercado menos os impostos indiretos. Outra definição que a gente pode estar observando lá no livro do Assaf, ele, além de fazer essa dedução dos impostos indiretos, ele faz o acréscimo dos subsídios, tá? Então, é outra forma da gente observar também essa diferença de como a gente pode medir o produto interno. A gente vai passar agora a observar o produto interno bruto em razão de outras informações importantes da economia de um país. Então, a gente vai definir o PIB como sendo a soma do consumo, do investimento, compras do governo e exportações líquidas. Então, a gente define através dessa equação aqui o valor do PIB. PIB seria o consumo mais investimento mais
compras do governo ou gastos do governo mais exportações líquidas. Quando a gente está pensando nas exportações líquidas, a gente está fazendo a diferença de exportações menos importações. A parte relativa às compras do governo, né, seriam as despesas com bens e serviços realizados pelo governo. Isso em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Quando a gente observa a equação lá do PIB, a gente tem algumas outras informações que a gente pode destacar também. Tá? Então, a poupança nacional a gente vai definir como sendo essa quantidade do PIB, né, menos o consumo, menos o gasto do governo. Então, se a gente voltar para cá, PIB menos o consumo, menos o gasto do governo. Então, estou passando essa quantidade para cá, estou passando essa quantidade para cá. Então, fica PIB menos C menos G. O que é que vai sobrar aqui? Investimento mais as exportações líquidas. A soma dessas duas quantidades, né, do investimento com as exportações líquidas, vão representar a nossa poupança nacional. Aqui a gente destaca se as exportações líquidas se apresentarem negativas, a economia ela passa a depender de poupança externa. Tá? Acho que vai definir também outras definições relativas à poupança. A poupança privada, a gente vai definir como sendo a parcela de renda nacional que restou após serem descontadas as despesas de consumo e impostos pagos. Então, a gente está chamando aqui imposto pago de T. Então, a gente define poupança privada como sendo o PIB, menos os impostos pagos, menos as despesas de consumo. A poupança do governo é o que vai restar das receitas de impostos pagos depois de deduzidas as despesas do consumo do governo. Ou seja, a poupança do governo vai ser T menos G. Aqui a gente tem um exemplo ilustrativo do livro do Assaf. A gente precisa só ter atenção que nessa nomenclatura que ele está apresentando no livro, ele está chamando o I tanto de investimento quanto de importações. Então, quando a gente for fazer os cálculos, a gente atentar, de fato, o que esse I está representando. Se está representando investimento ou se está representando importações. A gente pode, sem perda de generalidade, mudar aqui um pouquinho, ao invés de chamar de investimento, somente o I, a gente colocar IN, o IV, representando os investimentos, tá? Ou então faz uma mudança na nomenclatura das importações. Então, aqui é dado algumas informações do consumo privado, dos investimentos, das compras do governo, exportações e de importações. Essa diferença de exportações com importações vai ser as nossas exportações líquidas. Então, para calcular o PIB, é solicitado para a gente calcular o PIB e a poupança nacional. Então, o PIB seria o consumo mais investimento, mais o gasto do governo, mais as exportações líquidas, que seria a diferença entre exportações menos importações. Então, aqui, o consumo privado, a parcela dos investimentos, a parcela dos gastos do governo, né, das compras do governo, e aqui a diferença, né, entre exportações e importações. A poupança nacional, ela está sendo definida como sendo o PIB menos o C menos o G, menos o consumo privado, menos o consumo do governo. Então, a gente pega a informação do PIB que a gente acabou de calcular, deduz a parcela do consumo privado e deduz a parcela dos gastos do governo. A gente tem a informação sobre a poupança nacional. Ou, de maneira alternativa, a gente pode calcular a poupança nacional como sendo a soma dos investimentos mais as exportações líquidas. Aqui, as exportações líquidas, a diferença entre exportações e importações. Aqui, só fazer uma pequena correção, né, para a notação que o Assaf está usando. Aqui, ele chamou de IL, ao invés de chamar de exportações líquidas, né, de EL. Aqui, ele está chamando de EL, aqui, ele está chamando de IL, né? Então, seria a mesma notação, foi um erro na notação que ele apresentou aí, tá? Seria essa diferença entre exportação e importação.
Vamos seguir, então, para a gente poder apresentar alguns outros conceitos, tá? E aqui a gente chama atenção da importância da gente observar o produto interno. O crescimento do produto interno de um país, ele vai trazer como informação para a gente uma melhoria na capacidade produtiva, sinalizando que isso tem um nível de vida mais elevado para toda a população. Se essa evolução ela se mantiver positiva ao longo do tempo, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma tendência de mais alto nível de bem-estar da população do país. E com isso a gente vai conseguir viabilizar o crescimento, o objetivo de crescimento. O aumento do produto interno, ele pode dar-se não só pela elevação da capacidade produtiva, que é instalada na economia, como também pelos avanços na área tecnológica, que vão permitir maior produtividade. Então, a gente tem duas vias em que a gente pode observar esse aumento do produto interno, a elevação da capacidade produtiva e também pelo avanço tecnológico. A gente tem ainda, com relação ao PIB, a possibilidade de a gente trazer duas formas de expressão para o PIB. A gente pode expressar o PIB de forma nominal e de forma real. O PIB nominal, ele seria o valor monetário da produção de bens e serviços da economia, avaliado a preços correntes, ou seja, a valores nominais. Isso vai implicar que a avaliação vai ser realizada pelos preços vigentes no período da produção. Já o PIB real, ele é calculado a preços constantes, com valores depurados dos efeitos da inflação. A gente tem uma relação existente entre essas duas quantidades, do PIB, o PIB real e o PIB nominal, que é dada por essa expressão que está aqui. O PIB real é o PIB nominal dividido pelo deflator do PIB, vezes 100. Quando a gente observa o conceito de produto nacional, a gente vai levar em consideração o seguinte: quando a gente estava tratando de PIB, né, ou de produto interno, na verdade de maneira mais genérica, o produto interno ele considera os bens e serviços produzidos e vendidos que são internamente no país. O produto nacional ele inclui toda a produção realizada em outra economia pelos agentes econômicos instalados no país. Então, o produto nacional ele é avaliado pelo conceito bruto e pelo conceito líquido também, quando a gente leva em consideração a dedução do valor do capital depreciado, assim como a gente fazia lá no PIB também. Quando a gente está pensando em produto nacional, a gente também tem uma medida de bem-estar econômico, né, que a gente utiliza para fazer a avaliação de crescimento de um determinado país. No entanto, a gente não pode usar como medida única, a gente necessita usar, por exemplo, para outros índices para fazer essa avaliação de bem-estar. Quando a gente está tratando do PIB, ele leva em consideração o total da produção realizada no país por empresas de qualquer que seja a nacionalidade. Para o PIB, o que vai ser relevante é a produção ter sido realizada dentro dos limites do território nacional. Já quando a gente está levando em consideração o Produto Nacional Bruto, o PNB, a gente vai levar em consideração a produção de todas as empresas brasileiras, independente se ela está localizada aqui no Brasil ou se ela está localizada fora do país. O que é referência para o PNB é a nacionalidade da empresa, ela precisa ser brasileira. Então, o PIB ele leva em consideração a questão geográfica. Então, tudo que é produzido dentro do limite geográfico do país é computado para o PIB. Já para ser computado no PNB, é necessário a gente ter a identificação da nacionalidade da empresa. Então, mesmo que seja uma empresa brasileira fora do país, conta para o produto nacional. Agora, se uma empresa brasileira está produzindo fora do país, não conta para o PIB. Feito essa apresentação de conceitos relativos a produto interno, a gente traz agora alguns conceitos relativos à parte de moeda. Então, a gente vai definir moeda, definir alguns meios de pagamento, porque são conceitos importantes para a economia, tá?
Então, moeda a gente define aqui, o ASAF define como sendo um meio de pagamento legalmente utilizado para realizar transações com bens e serviços. É um instrumento que é previsto em lei e, por isso ele é de aceitação obrigatória. E, além disso, ela tem a característica de ter um poder liberatório, ou seja, ela libera o devedor do compromisso. A utilização da moeda, ela faz com que a economia funcione de uma forma como um todo. Com o conceito de moeda, a gente tem a indicação de como é que os bens e serviços vão ser produzidos e vão ser disponibilizados, né, para atender os desejos e as necessidades dos diversos agentes econômicos. Quando a gente pensa em moeda, a gente vai pensar em alguns conceitos, né, algumas definições e suas respectivas funções associadas. Então, a gente pode pensar em moeda como sendo um instrumento ou meio de troca. Isso promove e facilita o intercâmbio de bens e serviços. A gente pode pensar em moeda como sendo uma medida de valor, e aí ela vai fazer com que a gente consiga apurar, né, o valor monetário. E a gente também pode definir moeda como sendo reserva de valor, pensar sob a ótica de uma reserva de valor. E aí, nesse sentido, ela traz uma noção, traz um conceito associado de liquidez absoluta e tem efeitos diretos na inflação, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui a gente pontuou o seguinte, que antigamente a gente tinha necessidade de ter um lastreamento baseado em ouro. Toda moeda que era emitida, ela precisava ter o equivalente em ouro numa reserva, como reserva. O que acontece não é mais possível, a gente está sempre utilizando esse lastreamento. E aí o que acontece é, as moedas agora elas são criadas sem lastro. Quando a moeda é criada sem lastro, a gente costuma chamar de moeda fiduciária. E ela é garantida, né, pelo aspecto legal, como a gente já tinha definido anteriormente. Então, não há necessidade da existência do lastro em ouro. E quando a gente está definindo moeda também, a gente precisa levar em consideração a sua relação direta com meios de pagamento. Então, a moeda ela vai ser emitida mediante a autorização legal das autoridades monetárias e de acordo com as necessidades identificadas em cada período da atividade econômica. A gente tem alguns conceitos associados diretamente à questão de moeda. A gente tem a moeda que é emitida pela autoridade legal, né? Então, a gente vai ter um conceito associado a essa quantidade de moeda que é emitida. Se a gente deduz dessa quantidade da moeda emitida o que tem em caixa das autoridades monetárias, a gente tem o que a gente chama de moeda em circulação. Dessa moeda que está em circulação, se a gente faz a dedução do que tem nos caixas dos bancos, a gente passa a ter o conceito de moeda em poder público, é o que está associado à moeda do papel moeda ou à moeda metálica, que a gente chama. E a gente tem também ainda um conceito de moeda relacionado à moeda escritural, que a gente define como moeda escritural, que está associado aos depósitos à vista do público junto aos bancos comerciais. A gente precisa definir, então, agora, relacionado a esse conceito de moeda, o conceito de meios de pagamento. Então, os meios de pagamento, eles são denominados moeda M1, são definidos moeda M1, que são constituídos pelos saldos de moeda em poder público e dos depósitos à vista. Então, os meios de pagamento, ou a moeda M1, ela é a moeda que está em poder público, mais os depósitos à vista nos bancos. Os meios de pagamento, eles representam todos os haveres com liquidez imediata em poder do público, exceto o que está lá no setor bancário. Por apresentar a quantidade de moeda disponível em circulação na economia, M1
é interpretada como uma medida de avaliação do nível de liquidez do sistema econômico, né? Então, a M1, ela representa toda a moeda que está disponível em circulação, a moeda que está em poder público, né, mais do que está nos depósitos à vista no banco. Então, ela vai ser uma medida de nível de liquidez do sistema econômico. Além desse conceito associado à M1, a gente tem conceitos que vão ampliando o escopo, né? Então, a gente vai ter conceitos mais amplos de meios de pagamento, mais amplos associados à questão da moeda. E que o ASAF ele faz esse quadro relacionando, né, os diversos tipos de meios de pagamento. Então, são 4 tipos, o M1, M2, M3 e M4. E os conceitos vão ser definidos levando em consideração o conceito anterior que já foi previamente definido. Então, a gente tem inicialmente o M1, que é dado pelo papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista. E se a gente acrescer essas duas quantidades, os títulos emitidos por instituições financeiras depositárias e os saldos de títulos em poder dos fundos de aplicação financeira, a gente passa a ter o conceito de M2, ou meio de pagamento M2. Definido o conceito de M2, que leva em consideração o conceito de M1 mais essas duas quantidades, a gente pode acrescentar as cotas de fundos depositados e a posição líquida dos títulos públicos registrados no sistema Selic, e a gente vai ter o conceito de M3, o meio de pagamento 3. E para esse conceito, se a gente acrescer os títulos públicos federais de alta liquidez em poder do público, a gente passa a ter o conceito de meio de pagamento M4, né? Conceito de M4. Aqui a gente destaca que os ativos que são adicionados ao conceito de M1 são denominados quase moedas ou não monetários. O conceito M4 é o conceito de moeda mais amplo, abrangendo os mais diferentes ativos financeiros. Então, de fato, a gente, para chegar aqui no conceito do M4, né, a gente levou em consideração posição líquida de títulos públicos, títulos emitidos por instituições financeiras, então diversos ativos aqui. Quando o volume de M4 é baixo, a gente vai ter a característica de ter restrições às funções de intermediação financeira do sistema bancário. Porque tem uma baixa, o sistema bancário ele tem possibilidade, né, e o sistema financeiro tem possibilidade de ofertar todos aqueles ativos. E se a gente tem uma quantidade de M4 baixa, porque a gente, de fato, não está tendo plenitude, né, na intermediação financeira. Essa relação entre M4 e M1, ela pode gerar o que a gente chama de desmonetização e monetização. Quando a gente tem uma redução da relação M4 com M1, a gente tem monetização. Já quando a gente tem um aumento de M4 e M4 sobre M1, a gente tem uma desmonetização, que ocorre quando a gente tem processos inflacionados. Aqui a gente quer destacar quando é que a gente acontece, como é que funciona a questão da circulação da moeda, quando é que a gente tem um aumento maior de moeda de circulação, quando é que a gente tem uma diminuição maior da circulação de moeda e quais são os impactos que a gente tem. Uma economia ela cria moeda em circulação quando o Banco Central ele adquire ativos financeiros no mercado ou quando os bancos concedem empréstimos a seus correntistas. Já ocorre uma diminuição na moeda em circulação sempre que a autoridade monetária vender ativos financeiros ou quando os bancos receberem os empréstimos concedidos. A gente acabou de pontuar, né, quando é que a gente tem um aumento de circulação, quando é que a gente tem uma diminuição de circulação. Um outro ponto importante é a gente avaliar o cenário em que a gente faz a retenção dessa moeda. Quando é que a gente faz a retenção dessa moeda se tem possibilidade de a gente fazer aplicação e ter rendimentos com
com relação a isso, tá? Então, Keynes, ele apontou 3 motivos para que ocorra essa retenção da moeda, né, em vez de a gente fazer a aplicação. Primeiro, é quando a gente tem negócios ou transações, e aí a gente necessita manter a moeda para fazer o pagamento dos compromissos, ou seja, a gente pode levar isso em consideração quando há um descompasso entre recebimento e pagamentos. A gente pode também apontar como motivo a precaução devido às incertezas dos pagamentos e também pela questão da especulação, né, para aproveitar oportunidades de investimento. A gente destaca aqui também que quando a gente tem um aumento, né, da demanda por moeda, isso vai ocorrer sempre que a gente tiver uma produção maior de renda, ou seja, quando a quantidade produtiva ela estiver gerando mais riqueza. E a gente vai ter um decréscimo na procura por moeda, sempre quando os juros sobem, gerando maior expectativa de lucros para os investidores. Então, a gente pode apontar também um conceito importante associado à circulação da moeda, né? A gente observou antes que pode ter um acréscimo, pode ter um decréscimo de procura por moeda, e a gente também pode mensurar a velocidade de circulação dessa moeda. Para fazer essa observação da velocidade de circulação, a gente pode levar em consideração a questão do PIB e da quantidade de moeda. Então, a velocidade ela vai ser PIB sobre a quantidade de moeda. A gente vai ter uma velocidade alta quando? Tá? Observando a expressão, se a gente tiver uma quantidade pequena aqui de moeda. Mantendo o PIB fixo, né, se a gente sem mexer na quantidade ali do PIB, a gente consegue ter um valor alto de circulação de moeda se a gente tiver uma quantidade pequena da quantidade de moeda. Então, sempre que a gente tiver a demanda por moeda for decrescente, a gente vai ter um aumento na velocidade de circulação. Já se a gente fizer uma demanda por moeda aumentar, a gente vai fazer com que esse denominador aqui seja maior. Isso faz com que a velocidade de circulação seja menor. Então, se a demanda aumentar de moeda, a gente espera que os meios de pagamento em circulação, que os meios de pagamento eles acabem circulando de maneira mais lentamente, ou seja, a velocidade de circulação da moeda vai ser menor. Outra relação importante associada à questão da moeda é a questão da inflação e da deflação. O que acontece? A gente precisa sempre estar ponderando, né, o volume de moedas que tem disponível na economia e a oferta de bens e serviços. A economia ela sempre precisa estar ali equilibrando o volume que se tem disponível e a oferta de bens e serviços. O que acontece quando a gente tem uma disponibilidade maior de oferta na mão das pessoas? Essa disponibilidade maior vai gerar com que as pessoas, os agentes econômicos, eles tenham uma disposição maior para consumir. Se eles têm uma disposição maior para consumir, isso faz com que o equilíbrio na economia puxe os preços para cima. A gente tem uma alta nos preços. Então, a gente tem agentes que têm uma disponibilidade maior de moeda, tem maior disposição para consumir, isso vai gerar uma alta nos preços. Quando a gente não consegue fazer um acompanhamento desse aumento da demanda, da necessidade dos agentes em consumir, a gente não consegue ofertar para atender essa demanda no mesmo ritmo, acaba que, como as pessoas estão consumindo mais, mas não consegue se ofertar mais, vai haver uma escassez ali de bens para se comprar. Então, o excesso de consumo vai fazer com que a gente acabe tendo uma falta de produtos e serviços.
Se tem uma diminuição, né, de bens e serviços à disposição e as pessoas estão mais interessadas em comprar, a gente vai ter uma elevação dos preços. E se há uma elevação dos preços, os índices gerais de preços da economia, eles também vão subir. Então, o que vai acontecer é os consumidores, eles vão precisar pagar mais para adquirir a mesma quantidade de bens. Essa relação toda, esse encadeamento todo, então, tem mais moeda em circulação, as pessoas tendo mais moedas à sua disposição, aumenta a sua disposição em comprar, e elas aumentando a disposição em comprar, o mercado não respondendo adequadamente, né? Vai acabar gerando menos bens disponíveis, vai haver uma elevação dos preços, e esse movimento todo vai gerar um movimento de inflação. Então, a gente define inflação como sendo uma elevação persistente nos preços da ampla maioria dos bens e serviços, fazendo com que se suba os índices gerais de preços da economia. A taxa de inflação ela vai representar o aumento percentual verificado nesses índices gerais de preços. O fenômeno que a gente vai observar no sentido inverso seria o fenômeno da deflação. A deflação ela vai ocorrer quando a gente tem uma queda nos índices gerais de preços da economia. Isso vai ocorrer quando se tem uma oferta de bens e serviços que é superior à demanda que está sendo solicitada. E se tem mais produtos sendo ofertado, né, além do que as pessoas pretendem comprar, além do que as pessoas demandam, os produtores e vendedores, então, vão precisar baixar seus preços para poder atrair consumidores e fazer com que essa oferta que está excessiva diminua. Então, nesse caso, o movimento é um movimento de deflação. Então, o que acontece é os agentes eles vão gastar menos para poder adquirir a mesma quantidade de bens e serviços. Nesse caso, quem acaba sendo prejudicado na deflação são os produtores e vendedores, que precisam baixar seus preços, vão ter menos lucro. Então, aqui a gente está destacando isso, que no contexto de inflação, os consumidores eles perdem poder de compra. Já na situação de deflação, o produtor, o vendedor perde margem de lucro, né? Já que ele vai ter que ofertar a um preço menor. Então, a estabilidade da economia ela vai passar necessariamente pelo equilíbrio entre o volume disponível de moeda em poder das pessoas e essa oferta de bens e serviços. Aqui a bibliografia que a gente utilizou para essa parte inicial do produto interno e das definições relativas à moeda.